Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos documentos que, sem exagero, ajudaram a moldar a história. O nosso objetivo aqui é bem claro: desmontar e entender a estrutura e a mensagem da Carta aos Romanos, começando pelo seu primeiro capítulo, que já adianto é denso e muito poderoso. E a pergunta que vai guiar a gente nessa jornada é essa aqui. Afinal, o que a abertura de uma carta tão importante de verdade nos conta? A gente vai tentar desvendar não só as palavras, mas a lógica por trás delas. O argumento que o autor começa a construir, olha, desde a primeira frase. Ok, vamos lá. A primeira parte do capítulo funciona quase como uma apresentação formal, sabe? Ela estabelece os três pilares essenciais para a gente entender o resto. Quem está enviando a carta, para quem ela se destina e, o mais importante, qual é o assunto principal da conversa. E a primeira coisa que o autor faz é se apresentar. Ele se identifica como Paulo, mas antes de tudo como um apóstolo. Isso é muito mais que um título, é uma declaração de propósito. Ao se chamar de apóstolo, ou seja, alguém separado para uma missão divina, ele já está estabelecendo a autoridade da mensagem que ele vai entregar. E para quem ele está escrevendo? O texto é bem específico. É para um grupo de pessoas em Roma que ele descreve de um jeito bem particular: amados de Deus e chamados para serem santos. Isso já cria, logo de cara, um tom de proximidade e um propósito bem elevado para os destinatários. E sobre o que é a carta? Bom, desde os primeiros versículos o foco é um só, e é bem claro: Jesus Cristo. O autor o apresenta com duas credenciais que são fundamentais: a sua linhagem real, por ser descendente de Davi, e a sua identidade divina, que, segundo o texto, foi confirmada pela sua ressurreição. Depois de firmar essa base teológica, o tom da carta fica bem mais pessoal. Paulo fala de um desejo genuíno, antigo, de estar com os romanos, e não só para ensinar, mas para uma troca mútua de fé, de encorajamento. Isso mostra que a carta não é só um tratado teórico, é o começo de uma relação. Agora a gente chega no coração da coisa. Depois dessa introdução, o autor vai direto ao ponto e apresenta o que a gente poderia chamar de a tese da carta inteira. É aqui que o propósito principal de tudo é revelado de forma bem clara e direta. Isso nos leva a uma pergunta-chave. O autor está disposto a viajar até Roma para pregar o tal do Evangelho. Mas, afinal, o que é essa mensagem? O que tem nela que o move com tanta convicção? O texto está prestes a nos contar. E aqui está. O ponto crucial é este. O Evangelho não é apresentado como uma filosofia ou um código de regras, mas como o poder de Deus. Um poder que, segundo o autor, leva à salvação de qualquer pessoa que acredita. Essa é a ideia central, a força que move todo o resto da carta. Certo, mas como essa salvação funciona na prática? O texto introduz um conceito fundamental: a justiça de Deus. E o ponto aqui é que não se trata de uma justiça que a gente conquista por esforço próprio, mas sim uma que é revelada, que é recebida. E o meio para receber essa justiça é um só: a fé. E para fortalecer esse argumento, o autor não joga essa ideia como se fosse algo totalmente novo. Ele faz questão de conectar isso com as escrituras hebraicas, citando aquela frase famosa: "O justo viverá pela fé". Isso mostra que ele está construindo seu raciocínio sobre uma base que o público dele já conhecia. Bom, se o evangelho é a solução, então qual é o problema? A próxima parte do capítulo muda de tom de um jeito bem drástico para explicar exatamente isso. Ela vai estabelecer o motivo pelo qual essa mensagem do evangelho é tão urgente e necessária para toda a humanidade. A resposta do texto é direta e, para ser sincero, bem sombria. O problema é o que ele chama de ira de Deus, que se manifesta contra a injustiça humana. E a raiz dessa injustiça, segundo o autor, é a supressão deliberada da verdade. E como que essa supressão da verdade acontece? O autor descreve quase que um passo a passo. Ele argumenta que o conhecimento sobre Deus está claro na criação, no mundo à nossa volta. Mas a humanidade escolhe não reconhecer isso. E essa escolha leva a um pensamento confuso, um coração endurecido e, no fim das contas, a idolatria, a troca do Criador pela criatura. Essa citação aqui resume perfeitamente o diagnóstico do autor. O problema fundamental na visão dele é uma troca: a verdade pela mentira, o divino pelo que é criado. E essa troca é apresentada como a origem de toda a desordem que ele vai descrever a seguir. E então, o texto descreve uma consequência direta dessa troca. O autor afirma que, como resultado,
Deus os entregou a paixões e a uma mentalidade que ele chama de reprovável. É uma linguagem bem forte, que prepara o terreno para o resto do argumento do capítulo. Agora, vamos para a parte final do argumento deste capítulo. Depois de apresentar a causa do problema, o texto agora vai detalhar os efeitos, as consequências. É um veredito bem abrangente sobre a condição humana, sempre na perspectiva do autor, claro. A partir daí, o texto desenrola uma lista bem densa de consequências. Os exemplos que estão aqui na tela são só uma pequena amostra. A lista completa no texto é retoricamente avassaladora, pintando um quadro de uma sociedade onde as relações e a moralidade parecem ter se deteriorado em todos os níveis, do pessoal ao social. E aqui vem o arremate final desse diagnóstico. O problema, segundo o autor, não é só que as pessoas fazem essas coisas, mas que a sociedade passa a aprovar, a normalizar esse tipo de comportamento. É a conclusão sombria de um argumento que começou com uma simples falha em agradecer. E é assim que o capítulo termina, nos deixando com uma atenção muito forte no ar. Ele apresentou um diagnóstico bem pesado da condição humana e lá no começo ofereceu uma solução poderosa chamada Evangelho. Isso nos leva à pergunta inevitável que prepara o terreno para todo o resto da carta. Se a situação é essa, qual é o caminho a seguir? A busca por essa resposta é o que vai mover todo o debate que vem pela frente.